bem? Eu sou Thiago Ferreira, sou de São Luís, Maranhão, e eu amo ser daqui, primeira coisa, né? E aí eu não vou falar muito de currículo, eu não vou falar nada disso, eu sempre digo que eu começo esse bate-papo não falando de currículo, porque eu acho que você pode ver que eu amo ser daqui, primeira coisa, né? E aí eu não vou falar muito de currículo, eu não vou falar nada disso, eu sempre digo que eu começo esse bate-papo não falando de currículo, porque eu acho que você pode ver meu LinkedIn, pode ver no meu currículo Lattes, etc. Mas eu vou falar de um negócio que eu levo comigo, e aí eu trouxe até uma imagem aqui para vocês entenderem um pouco, que é o método Ikigai, né? Se você é bom naquilo que você faz, você gosta de fazer aquilo e o mundo compra aquilo que você de fato gosta de fazer, então você encontrou bem aqui, ó, a interpretação disso, que é o seu propósito de vida. E aí quando você encontra isso, tudo fica muito mais fácil, né? E eu falo que eu uso isso na minha vida e na verdade eu não trabalho, né? Eu me divirto. E aí quando tu muda essa mentalidade, tu começa a perceber que tu consegue de fato construir algo nessa linha e trabalhar feliz, pra mim é super de graça, né? Isso é valioso. E aí esse é o propósito. Esse é um cara que trabalha muito, viu? Toda vez que eu vejo ele tá sempre... não para nunca. E aqui, só para deixar claro aqui para as pessoas, isso aqui é para ser um bate-papo, viu, gente? Então, toda vez que vocês tiverem dúvida de alguma coisa, que vão perguntando, a gente vai respondendo na medida do possível aqui, mas é justamente para vocês irem participando, para a gente for falando, vocês podem interromper, fazer as perguntas, e aí vai estar aqui eu, vai estar o Thiago respondendo vocês, tranquilo? Fiquem bem à vontade aí para fazer perguntas. Fala, Lívio, valeu. Então para a gente começar aí, Thiago, o Ikigai, como é que foi essa jornada aí para descobrir o teu Ikigai? Beleza, a gente sabe o que é, mas como é que é isso? Como é que funciona na prática, antes da gente entrar no link para a família? A vida foi... Na verdade, você é treinado dentro da graduação, mas você não sabe para que aquele cálculo 1, cálculo 2, né, cálculo 3, matemática aplicada. Eu nunca da engenharia também. Eu nunca descobri que eu ia usar, não sei porque a gente teve aquilo e não sei nem para que me deram aquilo, né? Só que quando você tem esse modelo tradicional de ensino, você percebe que eles estão me empurrando vários conteúdo, e de fato eu fui começar a entender o meu propósito quando eu me formei e eu consegui meu primeiro emprego. Na verdade, na fase de estágio. E aí eu fui entendendo que a nossa carga de conhecimento e tudo que a gente aprende durante o trabalho, a gente vai criando a nossa própria identidade profissional. E aí eu comecei a sugar as identidades de outras pessoas e somar da minha. Quando a gente começa a ler um livro, por exemplo, esse livro aqui que eu gosto muito, Pense Simples, tu começa a pegar conhecimento desse livro e traz para sua cachola, né? Para o seu mindset, que começa a construir a tua própria carreira e as outras pessoas começam a te enxergar profissionalmente. Deu para entender mais ou menos como é que é, né? Só que um ponto de atenção em tudo isso é que como a gente ainda está naquele velho modelo tradicional dentro do ensino, eles não nos ensinam para trabalhar de fato no mercado de trabalho, né? E aí nós temos outras universidades que vêm agora nessa linha de fato preparar o aluno para o mercado de trabalho. E eu sempre digo que a gente tem que preparar esses alunos para 3 coisas, né? Ou para ele ser cientista, ou para ele trabalhar em uma empresa, ou para ser empresário. A quarta a gente não quer, que é o desemprego. Então aí eu comecei a entender isso e comecei a alinhar meu propósito, minha jornada, e comecei a somar o meu currículo para isso. E aí é meu ciclo de vida. Eu sempre vou aumentando porque eu sempre quero mais. É legal isso, né, Thiago? Porque eu vou falar um pouco aqui da minha experiência dentro da universidade, né? Dentro da universidade, a gente realmente é voltado muito para conhecimento técnico. E os conhecimentos comportamentais, muitas vezes, deixa a desejar, pelo menos lá na minha, né? Que é mais tradicional, é a Federal do Maranhão. Então, tu tem que terminar buscando isso por conta própria, né? Isso exige um certo nível de maturidade também e você ter essa vontade, né? Então, e é bem complexo, né? Quando tu quer sair desse tradicional, porque as pessoas começam a te criticar e ver de uma forma totalmente diferente, né? Então, às vezes eu dedicava muito, foi até quando eu conheci o Thiago, que foi durante, a gente estava na LUI, né? Que era a Liga
empreendedorismo lá da UFMA, que foi que abriu muito a minha cabeça para tudo, né? E aí foi lá que eu fui buscar justamente algo que eu tinha tido lá nos Estados Unidos, né? Porque eu tive a experiência de morar fora e fazer a universidade lá, e lá eu tive contato maior com as empresas e uma forma de pensar muito diferente. Aqui, quando eu voltei, não, é uma universidade muito tradicional, só voltada para conhecimento técnico. Eu precisava desenvolver os conhecimentos comportamentais, né? E a criatividade, hoje que o mercado, por ser muito mais dinâmico, está exigindo. Então foi dentro da Lu que eu consegui desenvolver e tive que ir por conta própria, muitas pessoas criticando às vezes porque tem que fazer sacrifícios, né? E até falando um pouco disso já, né, Thiago, nesse contexto que a gente está vivendo, tanto de coronavírus, mas também mesmo antes do coronavírus, esse mercado que vem mudando muito, né? A gente tinha um mercado antigamente mais tradicional, claro, a inovação já sempre foi importante, já faz muito tempo, não é um conceito novo, né? Vem se falando cada vez mais porque vem ganhando velocidade, vamos dizer assim, né? Antigamente as inovações eram muito mais lentas, mas com o advento da internet, do que está acontecendo, de toda essa conexão que a gente tem hoje e acesso a conteúdo, a gente está conseguindo produzir, o mundo todo está conseguindo produzir inovações cada vez mais rápidas, e aí a gente vive até um pouco dessa exponencialidade, né? E aí eu queria ver contigo como é que tu vê isso hoje, esse novo contexto, né? E como é que esse Ikigai ele ganha importância nisso tudo, né? E como é que as empresas têm se comportado e têm que se virar diante desse novo contexto que a gente tem aí de criatividade, de exponencialidade, de como é que a gente faz. Eu acho que a gente tem que muito trabalhar competências e habilidades, né? Primeiro é o primeiro ponto. O que é competências e habilidades? Primeiro, tu tem que saber gerar vários tipos de habilidade para ter uma competência. Por isso, quando tu vê um modelo mental de ensino, e se a gente não segue essa linha, você perde todo o contexto, e o aluno, às vezes, que é o centro das atenções dentro de uma sala de aula, ele não sabe o propósito daquilo. Então, você tem que botar o aluno no centro, desenhar bem as habilidades que você quer para aquele conteúdo, e aí você gera uma competência. É o primeiro ponto. Só que aí, antes de tudo isso, eu falo que isso é uma cultura, isso é invisível aos nossos olhos, e quando a gente fala algo invisível, que é conhecimento, né? E todo o seu conhecimento você guarda aqui, mas transformar esse conhecimento em criatividade e depois em inovação, tu começa a gastar energia. E é mais difícil, é que nem ser um empreendedor. Quando tu pensa numa empresa, tu primeiro imaginou. Eu até desenhei aqui no fundo, para mostrar para vocês. Primeiro você fez o seguinte, você imaginou, né? Você está aqui pensando, cara, eu vou fazer uma empresa. Só que aí você criou, depois dessa imaginação, você só foi criativo, criou a marca, sabe por onde começar, tudo isso. Só que para você sair daqui, o próximo passo é vender para alguém. E aí você vê a inovação. Deu para entender o contexto de imaginação, criatividade e inovação? De uma maneira bem leve. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo real para vocês. Eu fui na Hayuga. Hayuga vende móveis que é muito caro, né? Primeiro. E aí... Thiago é rico, hein? Propaganda aí, merchandising, né? E aí assim, eu comprei um apartamento e eu gostei de um sofazinho lá, um puff, né? Um puff, aquela peça que a gente senta, bem pequenininha, etc. E o cara, que massa, mas era mais de R$2.000. Caramba, por que eu comprei esse negócio? Mas eu tive a brilhante ideia de fazer assim, cara, se eu conseguir fazer esse negócio, será que é legal? E aí eu trouxe aqui um negócio para vocês, que eu usei a imaginação, eu mentalizei o que eu queria fazer, eu usei a criatividade e depois eu fiz a inovação. Quando as pessoas começaram, poxa, que legal, eu quero um desse, você constrói algo para mim? Olha o que eu fiz. Ai, isso aqui é o meu puff, eu que fiz. Isso aqui por dentro, a imaginação, eu posso comprar fio de nylon, eu posso botar uma almofadinha, sabe o que é dentro? É carretel. Tá vendo? Ó? É um carretel aqui dentro. Então, eu peguei um carretel. Oi? Muito massa. Pode continuar. Então, eu peguei um carretel. Desse carretel, eu comecei a aprender a fazer crochê, né? Que eu não sabia. Eu fiquei 3 dias assistindo YouTube. Aliás, dói muito o dedo, doeu muito o meu dedo. Mas aí eu transformei aquele item que eu apresentei para vocês logo antes, a imaginação, eu tive a imaginação, eu usei a criatividade, construí, e agora, papai, eu posso vender, entendeu? E eu vivo mais barato que a Hayuga, porque eu inovei. E é tudo reciclado. Tá dando para entender? Então aí você pensa 3 conexões,
E aí eu falo criatividade para resolução de problema. Qual é o meu problema? Eu não tinha dinheiro, mas tinha o sonho de ter um objeto igual o da Hayugi. Então eu construí. Então a imaginação, criatividade e inovação. De uma maneira bem simples. E quando você vem com a inovação, é quando alguém começa a comprar o seu produto. E você enxerga isso de valor para o seu cliente. Pessoal, é só um ponto. Eu não consigo enxergar, Caio, se as pessoas estão escrevendo... As perguntas, né? Tu pode me direcionar aí, tá bom? Vou aproveitar aqui que tu deu essa deixa bem aqui para ler aqui, para te dizer uma coisa muito importante aqui que está acontecendo, que é minha mãe que está aqui nessa live. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Ela escreveu aqui, ó. Por intermédio do meu filho Caio, estou expandindo minha mente para esta nova visão. Sou educadora, professora universitária e mãe de 4 filhos e eduquei neste modelo tradicional. Eu queria fazer esse comentário aqui, porque é bem legal, Thiago. E assim, muita gente... Quando eu passei nisso na Lui, era algo que a gente conversava muito, né? E às vezes sair desse modelo tradicional, e minha mãe está aqui, é muito importante. A gente sair desse modelo tradicional, às vezes, não é nem porque as pessoas, por exemplo, a nossa família, que é quem a gente tem um vínculo emocional mais forte, acham que aquele modelo tradicional é o melhor caminho para ti. E tu, por ter vínculo emocional com teu pai, com a tua mãe e tudo, e escuta sempre muito eles, e às vezes deixa de ter a coragem para poder sair um pouco daquilo. E eu vivi isso aqui dentro de casa, e tive a oportunidade de estar hoje minha mãe aqui, ela está dizendo que está aprendendo comigo. Então, eu encorajo todo mundo a ter né, esse passo, e hoje a gente já conversa bastante sobre isso, e ela me pergunta, eu pergunto para ela, mas no início foi difícil, porque as críticas acontecem, são 2 formas de divisão, né, de como vai tocar a vida, como vai se inserir nesse novo mercado. Eles tinham um contexto de mercado diferente do nosso, e é muito, muito importante a gente ter esse diálogo, saber como fazer e conduzindo também, buscar isso dentro da gente, né, também não se prender. A família é algo essencial, mas às vezes a gente tem que seguir nosso próprio caminho, né? Então, só para trazer esse comentário da minha mãe aqui. E ela é totalmente tradicional aqui na minha família, então para eu sair tive que ser um pouco rebelde aqui dentro de casa, né? Então, só para continuar. Dentro desse contexto, olha só, eu acho que até diz, ó. Sabe, dizem foda-se. Entendeu? Tem que ser assim, cara, porque assim, ter news para falar mal de você, faça. Mesmo você não fazendo, vão falar de você, não faça. Eu levo muito isso comigo. Quer dizer, e aguentar. Aponta pra mim. Aponta. Faz assim mesmo. Aponta pra mim. Todos vocês que estão indo do outro lado, aponta pra mim. Então, tem um dedo apontando pra mim, mas tem 3 apontando pra vocês. Sempre vai ser assim. E esses 3 dedos que apontam pra vocês, se olha no espelho antes de falar de alguém. Então, a gente tem que ter essa iniciativa, cara. Tem que estar tentando transformar vidas. Esse é o meu propósito. Muito bacana. E aí, Thiago, voltando um pouquinho até dessa questão de inovação, criatividade, para diferenciar, só para deixar bem claro na mente de todo mundo, é como se fosse a inovação, é como se fosse a criatividade emitida nota fiscal. O Murilo Gun gosta muito de falar isso, e para mim, eu guardei muito essa frase. Então, depois que você cria algo, se você não agregar valor para alguém, isso é só uma criação, né? Isso não é uma inovação. Uma inovação é quando você bota em prática e isso, né, agrega valor para alguém. Pode ser um valor monetário, pode ser outros tipos de valores, né? Sei lá, emocional, ou algo que faça você se sentir bem, se sentir melhor. Então, isso é muito importante a gente ter claro essa diferença entre criatividade e inovação. Isso mesmo. Beleza? E aí, nesse contexto todo, Thiago, de inovação, como é que tu vê as empresas atuando nisso, né? Como é que tu acha que a empresa, nesse contexto que a gente está vivendo, como é que elas têm que atuar, como é que elas vão fazer para inovar, se elas têm que inovar, se elas continuam tradicionais? É bem complexo, né? É fácil a gente estar falando aqui, tem que inovar, tem que, né? Mas e aí? Tu é dono da empresa, tu tem ali o teu negócio, tu já tá ganhando dinheiro, teu negócio tá dando certo. E aí, mas tu continua com isso? Tu cria outro? Como é que faz? Como é que um dono da empresa faz para fora? Eu vou fazer uma correlação. Então, vou fazer uma correlação. Você vai dirigir o seu carro, né? E aí eu vou lá e dirijo o carro. Para eu dirigir o carro, existe uma peça-chave desse carro, que para mim é o coração do carro, o motor, né? E aí, se esse motor não funcionar, nada roda. Numa empresa é mais ou menos assim. Eu fiz até um símbolo aqui de um motor, e aí quando você enxerga isso, a empresa tem que ter um motor.
né? A empresa tem que ter um motor, só que a empresa ela tem que dividir o seu coração, né? Ela tem que dividir bem no meio do seu coração, em motor 1 e motor 2. Isso eu trouxe esse insight do livro Gestão do Amanhã, eu gosto muito desse livro, sempre indico ele nas minhas lives. E aí ele fala muito bem sobre o motor 1 e o motor 2. E fazendo uma correlação com as nossas empresas, o motor 1 é aquele dia a dia do seu trabalho, dia a dia para manter a rotina do seu trabalho, seja em processo, seja em área administrativa e etc. Tu tá aqui, ó, padronizando, mantendo ela viva. Só que se você não tiver o motor 2, que é aquele pensamento bold, o pensamento bold é você pensar além do que você está vivendo, é você pensar com inovação mesmo, cara. É ter uma mentalidade acima do seu mundo. E aí a gente tem esse conceito de inovação, que é a inovação incremental e a inovação disruptiva. A inovação incremental é aquela que você está no seu motor 1. Todo dia você está resolvendo um problema, você está padronizando e você não está tendo investimento alto para a inovação, para a robotização, para a inteligência artificial. Mas você está sobrevivendo com aquilo que você tem. Mas se você não tiver o outro motor 2, aquele motor que dê um pensamento bold, que você pode errar lá na frente, para você de fato sair de um patamar para o outro. Porque se você não busca a excelência na sua empresa, você nunca vai ter os dois motores, você vai ter o motor 1, que é o dia a dia. Você tem que ter o motor 2, cara, para você viver o amanhã. Mas aí por que eu tô falando isso? Trazendo no contexto do nosso dia a dia, e aí eu não sei se vocês já ouviram falar em startups, né? Com certeza já. E aí isso está na moda, quando a gente fala em startup, aí automaticamente nosso cérebro vem com design thinking, vem com metodologias ágeis, vem com uma maneira diferente de resolver problemas e manter aquilo e trazer soluções, né? E aí, falando nisso, eu vou trazer um conceito que uma vez eu participei de um evento Manhã lá em BH, e a turma tá falando de uma tal de cobra voadora. Eu fiquei, meu Deus, que cobra voadora? Eu botei na internet o que é cobra voadora, eu não achei nada disso, né? Só que aí é o modelo mental que eles acharam da inovação para transformar métodos para resolver problemas em projetos. E eu desenhei aqui para vocês. Tá vendo isso aqui? Essa primeira bolinha, você está diante de um problema. Aí você entende o problema. Depois, você chega, imaginou o problema, entendeu ele, aquela imaginação está aqui. Você vem aqui, testa, usou a criatividade. Só que a criatividade, às vezes, a gente tem um erro. Aí a gente pivota, a gente volta, né? E aí, depois, a gente vem chegando no estado ideal daquele seu objeto e você, poxa, legal, e agora eu vou produzir para vender. E aí tem a inovação, que é a metodologia ágil. Trazendo isso para o contexto hoje de metodologia, a gente tem o Design Thinking, o Lean e o Ágil. O Design Thinking, na verdade, é uma imersão do problema. O Lean é para você, de fato, produzir aquilo em criatividade. Deu para entender? O Lean Startup que a gente fala. E, por fim, vem a metodologia ágil, porque você vai fazer isso em escala, você vai vender. Só que tem um ponto, que é o feedback do cliente, e a gente, às vezes, pivota. Então, assim, para você contextualizar um pouco o modelo mental e entender um pouco que essas três metodologias estão conectadas nesse processo do nosso dia a dia, eu fiz um negócio bem bacana aqui para vocês. Eu desenhei duas coisas aqui. Eu desenhei de um lado o dinossauro e do outro lado... Tá fera no desenho, hein, Thiago? Eu sou péssimo em desenho. Tá fera no desenho, hein? Tática que eu fazer aqui. E aí o que eu trouxe isso? Vamos supor, uma grande empresa multinacional, essas empresas tradicionais, as empresas tradicionais, elas são dinossauros. Elas têm um conceito ainda tradicional daquele motor 1, mas elas têm investimento com o motor 2, tá entendendo? E aí a gente está querendo transformar a empresa dinossauro do motor 1 para o motor 2. Só que isso tem uma cultura por trás disso, que é abstrata, é difícil de trabalhar, né? E aí quando a gente trabalha nisso, eu sempre falo que grandes multinacionais, eu brinco isso dentro da Vale, né? Que nós somos uma empresa que fala muito de inovação, mas a gente é uma velhinha de biquíni ou um senhorzinho de sunga. Deu para entender? A gente quer falar em inovação, mas a gente ainda tem aquela cultura pesada de tradicionalismo e a gente tem que quebrar isso. O primeiro passo é hierarquia, quebra a hierarquia do negócio. Se a gente está aqui para resolver problemas, então resolva, sua empresa, seu papel e responsabilidade é diferente. E o que são as empresas unicórnios, né? São as empresas que valem $1 bilhão, que está aí, que cresceu de uma maneira exponencial, tipo Netflix, Uber e etc. outras empresas. Eu não vou entrar em detalhe nisso. Só que essas empresas aqui estão fazendo essas aqui mudarem o pensamento. E aí, quando eu falo em motor 1 e motor 2,
e o negócio que veio para ser disruptivo em nossas vidas aconteceu em 3 semanas atrás, que foi questão da Covid-19, né? A Covid-19... Antes de falar da Covid-19, rapidão, Thiago, só para não perder esse paralelo entre Moto 1 e Moto 2 aqui, para trazer um conceito bem legal, que tu estás falando, que é justamente transformar esse dinossauro no unicórnio. Não é tão simples, porque a gente tem toda uma cultura, toda uma equipe com uma forma de pensar, com uma forma de trabalhar, e é muito difícil. E aí tem até aquela ideia do Schumpeter, né, de destruição criativa, que ele falava, destruição criadora, quer dizer, que é justamente isso. Esse Moto 1 aqui, tu transformar o Moto 1 em Moto 2 é muito difícil. E as empresas, Schumpeter falava, a gente precisa ter dentro da empresa toda uma equipe que não trabalha junto com a equipe do Moto 1, mas uma equipe separada, onde ela cria a disrupção, enquanto essa aqui está voltada para a incrementação, né, para a inovação incremental, ela está rodando aqui e melhorando o que já se faz, né, aumentando a eficiência. Tem uma outra equipe, que é a equipe que está pensando na disrupção, está pensando em fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, de uma forma exponencial. E é o que ele chama de destruição criadora. Essa equipe 2 destrói a equipe 1. É como se fosse 2 empresas dentro de uma só. Não sei se ficou claro para vocês. Mas aí dentro dessa empresa, essa vem e destrói a outra. Imaginem como se fosse assim, a Netflix e a Blockbuster, né? Se elas fossem uma empresa só, né? É como se a Netflix fosse a equipe disruptiva e a Blockbuster fosse a equipe incremental, fosse o Moto 1, como o Thiago está dizendo, e a Netflix, o Moto 2. A Netflix já existe há muito tempo, na mesma época que a Blockbuster. Inclusive foi oferecida para a Blockbuster, eles não quiseram comprar. Então o que aconteceu? Eles estavam faturando muito naquela época e a Blockbuster estava faturando muito e a Netflix ainda não, porque ela era a longo prazo, né? Então, essa aqui, a Blockbuster, que era gigante, foi quebrada por aquela pequenininha que estava lá no início, que foi oferecida para ser comprada e que pensava disruptivamente, né? Mudou toda a forma de consumo de filmes em casa, né? E vem mudando formas de consumo, não só de filmes, como o streaming já vai entrar para jogos de futebol, para outras áreas que ainda vão vir competir com a televisão tradicional e já competem muito forte, né? Então, é só para exemplificar para vocês o que seria esse Moto 1, né? E o Moto 2 e como é que a gente pode fazer isso dentro da nossa empresa, né? Tem uma equipe que já faz a inovação incremental e faz o dia a dia e garante que a empresa sobreviva e tenha dinheiro aqui no curto prazo, né? Porque ela precisa sobreviver. Mas tem uma outra equipe aqui que está pensando nos próximos 5 anos e já está vendo o comportamento do mercado lá na frente. Isso mesmo, cara. Isso que o Petro já falava há muito tempo, né? Eu digo isso não é coisa recente, viu, Thiago? Isso não é coisa recente, isso já aconteceu há muito tempo atrás. Lá quando a gente começou as linhas de produção, por exemplo, quando a gente tinha um cavalo, quando a gente andava a cavalo e não andava de carro, por exemplo, Henry Ford até fala isso, né? Pô, se a gente perguntasse para o nosso cliente o que ele queria naquela época, ele ia dizer um cavalo mais forte, um cavalo mais rápido, um cavalo que é o conceito do Moto 1, né? Essa inovação incremental. E ele nunca ia conseguir criar o carro, porque esse cara que está aqui, ele não consegue ver o futuro. Às vezes, o nosso próprio consumidor às vezes não consegue enxergar isso, a gente precisa enxergar por ele. E aí ele veio e viu uma forma de se transportar muito diferente da forma do cavalo, uma forma muito mais rápida, mais eficiente, né? Então, ele fez a disrupção ali, do cavalo para o carro. E aí a gente tem essa disrupção que não é novo, viu? A gente está falando mais de inovação hoje, mas já é um conceito antigo. Isso mesmo, cara. Entendeu? Eu te cortei aí, ter falado do... Não, eu falo até uma analogia. É que nem você tá você assistiu o Titanic, né? E aí a gente fala muito isso. Lá tá naquele navio imenso, naquela empresa grande, sabe? Fazer uma analogia com as empresas. A Kodak, a outra componente da Netflix, que falou logo da Blockbuster, né? Então, você tá num navio imenso. E aí você tá... E aqueles músicos que estão tocando aquela música quando o navio tá afundando, é mais ou menos isso que tá acontecendo, cara. Quem não tem o motor 2.
Então você tem que ter um motor 2 para não ser esses músculos do Titanic. Imagine seu navio afundando e você continuando fazendo a mesma coisa, né? Então a gente fala muito disso da inovação. Isso. Eu ia falar um pouco agora desse novo contexto do coronavírus e tudo. Eu te cortei. Sim. Primeiro assim, cara, eu escrevi aqui quando estava falando, eu montei hoje até no meu Instagram, né? Em tempo de crise, que a gente que tá acontecendo agora, aí, ó. Crie, bicho. Crie, seja inovador. Tá entendendo? Porque se a gente não criar, a gente não vai conseguir sobreviver. Porque é isso que a gente está fazendo. E aí, quando tu vem nisso no contexto de motor 1 e motor 2, de nossas vidas, né? Aquele motor 2 que a gente falava muito, que era tão distante de nossa vida, que é home office. Você já né? Poxa, é tão bonito fazer home office. Tal startup faz home office. Tal empresa lá nos Estados Unidos faz home office. Só a minha empresa que não. Mas aí agora a gente está vivendo home office, né? Todo mundo está vivendo home office. Eu tenho certeza. Trabalhando mais agora do que quando não estava de home office. Oi? Trabalhando mais em home office do que quando não estava em quarentena. Eu melhoro até tua frase, nós estamos mais office do que home. Entendeu? Eu falo muito isso, que a gente tem uma expectativa tão legal de fazer home office na rede, aquele negócio todo, mas gente, esse negócio de home office, eu quero voltar para trabalhar, eu quero fisicamente, eu quero estar de novo de volta. Eu tô com saudade, de verdade. Eu tô com muita saudade. Só que aí ele teve um negócio que eu falo muito. Thiago, eu tô com saudade de ter aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Pois é. Tô com saudade de ter aquela reunião que poderia ter sido um e-mail. É isso mesmo. Mas aí o que eu quero dizer é que é o seguinte, Caio. O que a Covid está fazendo pra gente? Eu falo que tem 4 passos, que eu até escrevi hoje sobre isso. Um momento de reflexão meu, né? O primeiro, ela fez com que a gente parasse, enxergasse tudo. Poxa, cara, o que de fato agrega valor e o que eu posso fazer de diferente? Esse é o primeiro passo. Momento reflexão. Depois desse momento de reflexão, é um momento de invenção. Como eu vou me adaptar a essa nova era, né? Já eu falo em era, que é em revolução, que é minha cabeça, gente, isso não está em bibliografia, tá? E aí eu vou falar agora do terceiro passo, que é a melhoria contínua. Eu refleti sobre o que eu estava fazendo, eu parei, eu refleti, tentei me adequar a esse mundo aqui, ó, digital. Eu estou tentando me adequar a isso. Só que aí, eu gosto muito dessa figura aqui, que é isso aqui, ó. Você está naquele caos todo, né? E aí você está convergindo negócio, você está padronizando o seu negócio, certo? E aí, quando você começa a ter esse momento de inversão, você está tendo melhoria contínua, porque você vai ter que padronizar e melhorar, né? Padronizar e melhorar. E aí, pessoal, quando acabar a quarentena, a gente vai voltar de novo em outro ciclo desse. Porque a gente vai ter que sobreviver. E aquele comportamento que a gente tinha antes de quarentena vai ser diferente do pós-quarentena e vai ser diferente desse momento aqui, ó, que a gente está de quarentena. Deu para entender? E aí a gente tem que ter a evolução mental, e quando a gente fala em evolução mental, quase ninguém fala sobre isso, que é inteligência emocional. E aí quando a gente fala em inteligência emocional, você está sendo evoluído de uma maneira que você não está nem percebendo. E aí quando a gente fala dessa maneira de evolução, eu vim trazendo um contexto um pouco de liderança, cara. Nós estamos sendo líderes de nossas próprias vidas. Nós estamos fazendo isso nesse momento. E aí você está começando a eliminar desperdícios que antes a gente pensava que o home office seria uma vida mansa, uma vida boa, mas não está sendo assim para ninguém. Todo mundo está percebendo isso. E aí existe um conceito dentro do Lean, que é o Lean Person, que é o Lean da pessoa. Você começa a se enxergar dentro de casa como uma linha de produção. E você é a própria empresa. Você tem que fazer com que o seu amigo do outro lado aí, ó, trabalhe. E vocês juntos completam uma empresa. E aí agora a gente está tudo digital, Black Mirror total. Né? Tipo, a gente já estava prevendo isso, a gente está vivendo isso agora. Então aquele motor 2 de nossas vidas, que é o home office que estava tão distante, a gente está vivendo agora ele com o motor 1. E agora a gente tem que se preparar para o motor 2 pós-quarentena. Tá dando para entender? Ou eu viajei na maionese? Não, cara, acho que é muito válido aí essa reflexão. Eu nem tinha parado para fazer ainda, né? Nem tinha pensado desse jeito. Mas é algo que aconteceu comigo, né? A primeira semana ali de quarentena para mim foi muito estressante. Eu me senti improdutivo e disse, cara, eu não consigo, a rotina é diferente, né? Pô, eu não tô me adaptando, sentindo falta de conviver com as pessoas, conversar, sair, né?
E aí, mas ali rapidinho com o tempo tu vai se adaptando e vendo o que tu tá errando, o que acontece no teu dia, onde é que tu desperdiça, por que tu fica estressado, né? A gente tá falando não só de desperdício de tempo, mas também de desperdício de emocional, né? De desgaste emocional e tudo, e aí tu vai se adaptando. Hoje já tô extremamente mais produtivo e acho que às vezes até vale, tava até fazendo a reflexão, cara, será que às vezes vale realmente eu sair da minha casa para não sei quanto, eu pergunto, não sei quanto tempo de transporte, depois não sei quanto tempo voltando, será que vale a pena, né, desperdício eu fazer isso às vezes? Massa, Caio. Então, conectado a isso, aí vem um link. Olha só, a gente quando fala do 7 desperdício dentro do Lean, é transporte. Olha o tanto que as empresas, elas vão ter um momento, eles vão ter esse momento que é aquele choque, que é disruptivo mesmo. Será que é necessário todo mundo dentro da minha empresa? Ponto. O transporte é um desperdício. Só que a gente tem outro desperdício que é movimentação, né? E aí a gente tem esse desperdício, o movimento que eu faço daqui para a parada de ônibus, para pegar um ônibus para ir para a empresa. Tá entendendo? A diferença de transporte e movimentação. Transporte tem a ver com maquinário, levar uma coisa para algum lugar. Movimentação tem a ver estrutura, com as pessoas, né? Tá? E aí, dentro dessas dois desperdícios, o Lean começa a enxergar e a gente tenta reduzir ou mitigar eles. O nosso objetivo, quanto mais a gente reduzir os 7 desperdícios, melhor. Porque mais lucro eu trago para a empresa e mais qualidade eu trago para uma pessoa que falou lá no começo do texto, que são os clientes. Os clientes, eles que pagam o nosso salário. Você da área de educação, que paga o seu salário não é a instituição, são os alunos. Está dando para entender? E aí, quando você enxerga os clientes como as pessoas que dão valor para você, e elas que pagam o seu salário, você faz sua melhor qualidade. E a gente sempre tenta eliminar as três M's do Lean, que é o muri, o murar e o mudar. O muri é a sobrecarga. Tudo que tem a ver com sobrecarga, ai, cara, tá me matando, eu tô carregando isso pesado, mentalmente. E aí, quando a gente fala em sobrecarga, a gente tem que eliminar isso nos nossos funcionários, porque se a gente não eliminar isso nos nossos funcionários, a gente vai gerar má qualidade para os nossos clientes. Muri, o mudar, Tiaguinho e Caio trabalham na mesma empresa. Só que eu faço mais lento e Caio vai mais rápido. Vamos tentar padronizar para chegar a um nivelamento, que a gente chama de rejunta. Vamos melhorar isso para padronizar. E aí eu tenho isso, eu padronizo, que eu saio daquela instabilidade e começo a padronizar meus processos. E o mudar tem a ver com 7 desperdícios. Então a gente diariamente quer eliminar os 7 desperdícios para justamente transformar isso em Kaizens, que é o último princípio do Lean, né, que é a melhoria contínua. Muito bacana. O Catiano falou aqui, a personalização da vontade do cliente é a base da gestão 4.0. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Muito boa reflexão, iremos sair um momento totalmente refinados, com certeza, principalmente quem não tinha esse costume de trabalhar em casa. A Aline aqui, acho que foi um momento de aprendizado para todo mundo, né, Thiago? Na verdade, o Léo Fontinelli falou aqui, tô o monstro da estratégia. E realmente está certinho, viu, Léo? Às vezes a gente não está conseguindo operar algumas coisas, mas pelo menos vamos organizar a casa, vamos já pensar no pós, o que a gente vai fazer de novo aí, quando sair dessa fase aí de isolamento, né? Gente, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, a gente vai continuando. Se vocês não perguntarem aqui, o Thiago não para de falar, viu? Que o Thiago fala muito. Eu falo pra caramba. Eu posso falar agora a quinta revolução industrial que a gente está vivendo? Cara, pode. Conta aí que eu tô querendo saber. Eu vou provocar agora a turma. Qual foi a primeira revolução industrial? Vamos ver se o pessoal estudou história mesmo. Bora ver. Responda aí, responda. Gente, vamos lá, gente. Qual foi a primeira revolução industrial? Olha aí tuas alunas aí, Thiago. Tem alguma aluna tua aqui? Tem algum aluno teu aí, da faculdade? Pode cobrar deles aí. Bora lá, meus alunos, me matam de vergonha. A primeira revolução industrial, qual foi, gente? Eles não estão falando, cara? Tô não. Doutor Vasconcelos aqui, falou Wikipédia, máquina a vapor. Show, máquina a vapor. Sou de exatas. Essa primeira revolução industrial, não existe esse negócio, sou de exatas, eu sou de humanas. Cara, o mercado não quer mais isso não, viu? Isso acabou. Manufatura para máquinas a vapor. Não, mas eu vou falar um negócio assim, para vocês bem rápido. A primeira revolução industrial, ela fez o modelo mental do ser humano mudar, mas foi algo
que a máquina a vapor, ela mudou nosso pensamento, que vê a locomotiva, a máquina a vapor e etc. Ela, poxa, legal, a gente vai para um outro patamar. Só que depois veio a próxima Revolução Industrial, que foi a segunda. Qual foi? Qual foi? Eu vou dar um Google aí, galera. Dá um Google. Ó, a dica. Essa é a minha dica. Luz. Luz, o quê? Eletricidade, galera. Aqui, eletricidade. Ó. Então, essa foi a segunda Revolução Industrial. Qual foi a terceira Revolução Industrial? Vamos lá? Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui na minha casa. Vamos lá. A terceira Revolução Industrial foi isso aqui, ó. Ixi, meu óculos. A terceira Revolução Industrial, galera, foi a automação. Sabe qual... É isso. E qual é a quarta Revolução Industrial que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo agora na era da informação. Tudo tá todo o tempo direto enchendo a gente de informação. LinkedIn, você entra, você sente um burro. Isso é o efeito negativo da inovação, que eu acho. E aí, tudo isso, a internet das coisas, tudo, você vai vendo essa indústria 4.0, tudo isso, e aí você vai falando, caramba, velho, essas 4 revoluções industriais, elas estão mudando a mentalidade humana. Só que agora está numa quinta revolução industrial, que eu falo que é a era da Covid-19 home office. E aí, isso vai mudar total, se vocês pararem para perceber. Gente, isso não existe em lugar nenhum, mas eu estou falando que agora a gente está na era da Covid. E essa, para mim, é a quinta revolução industrial, porque ela está mudando o modelo da gente viver. E ela vai ser a era do home office. E aí, isso, as empresas vão refletir em cima disso e vai perceber tanta coisa que a gente pode melhorar nossos processos, aquilo que não agregava valor para o nosso cliente, ou aquilo que simplesmente não agregava mais necessário. A quinta revolução industrial, gente, não existe bibliografia não, viu? Eu estou inventando isso agora, mas essa para mim vai ser a quinta revolução industrial, a Covid-19, mindset do home office. Dá para reduzir muito desperdício, né, Thiago? Imagina uma empresa dessa que tem uma estrutura gigantesca e manutenção dessa estrutura, com várias pessoas juntas ali sem necessidade de conseguir reduzir, né? Fazer essa redução absurda, todo mundo com home office. Isso. E aí eu falo falando assim de Thiago, como eu enxergo a vida, né? Eu enxergo a vida como uma caixinha de vários livros. Eu enxergo a vida como uma caixinha de vários livros. Esse negócio de revolução industrial é só um modelo mental para a gente entender um pouco de conceitos. Esse negócio de PDCA é só um modelo mental para a gente entender um pouco de conceito. Só que aí você não percebe que a essência de todos esses conceitos vem do problema. Design Thinking ataca o quê? Vem da barreira, da dificuldade, né? Isso. Você está se formando para quê? Para resolver problema. A Covid-19 é um puro problema e mudou nossa mentalidade. Só que as pessoas... Total. Ela se apaixona pela tecnologia e pela inovação e não se apaixona pelo problema. Esse é o maior ponto que eu acho, né? Você tem que se apaixonar pelo problema porque o resto é efeito, cara. Em tudo, em todo o conceito de vida. Seis Sigma, Lean, PDCA. O segredo da chave de sucesso que eu falo, para todo mundo que tem esse mindset, esse pensamento de resolução de problemas, você só está existindo porque você está aqui para resolver problemas. Só que as pessoas empoderam tanto o problema e não traz solução às vezes. Esse é um outro gatilho que a gente tem que trabalhar a mentalidade do ser humano, para ele estar resolvendo problemas juntos. Deu para entender? Faz sentido para você, gente, o que o Thiago está falando? Total sentido. O Marcos falou aqui, a Covid, Marcos Silveira Alves. Covid-19 está sendo um catalisador dos avanços nos processos e entendimentos. Realmente faz, o que o Marcos falou aqui faz total sentido. É como se a gente só precisasse dessa dificuldade para a gente unir tudo que a gente já tem agora e produzir inovação que a gente produziu e alterar a nossa forma de comportamento. Faz total sentido, viu, Marcos? A gente já tem todo o aparato, né, para poder produzir inovação. E aí, ó, falando de inovação, Caio, e para a turma, só uma dica que eu dou, a gente às vezes fica muito até a fase da criatividade. A gente não gera inovação.
E aí o desafio que eu dou, eu não sei se a gente vai ter um outro papo, um outro assunto para conversar. Lembra quando eu falei de imaginação, criatividade e inovação? Tente quebrar e sai da inércia. Quebra essa barreira da criatividade e inovação, porque aí sim você começa a fazer diferença. Quando você vê um problema e só fica na ideia, aquilo é sua criatividade, cara. Aquilo fica só na sua imaginação. Deu para entender? Transforma o problema em solução, e isso pra gente é inovação. É uma coisa bem simples. Simples de explicar, mas difícil de aplicar, né? Não é tão simples assim aplicar. Não é simples aplicar porque você está acostumado a não gastar energia. Tudo que gera para a gente gastar energia, você tem resistência. Isso é o comportamento humano. E a gente que trabalha com gestão de mudança, a primeira curva da bandeira do comportamento humano, a gente tem a resistência porque você tirou a pessoa do seu habitat natural. Quando você faz isso, as pessoas naturalmente têm resistência. E a gente que trabalha com projeto de professor na educação, se você vai mudar um pouco, quer ver um negócio, por exemplo? Supondo que eu namoro com uma menina, etc., eu falo para ela, vamos terminar o namoro. Nossa, essa menina vai morrer. Só que depois ela volta, ela estabiliza, ela muda, ela volta. E é um ciclo de comportamento humano. Porque você tirou ela olha para trás e ela entra no caos. Assim no trabalho, no desemprego, em tudo. E aí você vai ela tocando e depois você volta para outro ciclo. Vamos ver algumas perguntas aqui, Thiago, para as pessoas que algumas pessoas fizeram aqui. Eu criei junto com 2 empresários 3 novos produtos. Ó, Catiano fez até um comentário aqui. Eu criei junto com 2 empresários 3 novos produtos que só foram visíveis para nós graças ao Covid-19. Covid-19 aí tem gente que usa como dificuldade, tem gente que está usando como oportunidade, né? A Aline Daniele fez uma pergunta aqui. Como posso me posicionar em uma organização onde eu tenho ideias inovadoras e a organização ainda vive um modelo tradicional com um mindset fixo bem visível? Legal. Aí, Thiago? Eu vou falar como é que eu comecei, né? Primeiro passo, eu comecei pequeno, né? Pense grande, mas comece pequeno. Aprenda rápido e faça agora. Deu para entender? E aí eu sempre trago uma frase que é 1 centímetro para frente e 1 quilômetro de profundidade. Você primeiro pega um problema, mas é o maior erro da gente que quer fazer projetos de melhoria dentro de uma empresa, principalmente multinacionais, que são várias pessoas pensando em coisas diferentes. Você primeiro tem que pegar um problema, come o boi aos bifes. Pega um problema pequenininho, pega esse problema e prioriza ele. Quantifica, se você resolver ele, o que você vai melhorar lá na frente. Ganhos qualitativos, mas principalmente quantitativos. Quando você fala em financeiro, dói aqui, ó, no bolso. E aí, quando a gente fala doer no bolso, as pessoas querem ter lucro, as pessoas querem ter resultado. Mas isso é um efeito de ações que a gente faz em processo de pessoas, né? Tá dando para entender? E aí, no final, se você conquistou aquele nicho, que é aquela velha teoria do muro, vocês conhecem a teoria do muro? Deixa eu ver se eu desenho, eu gosto de desenhar. Deixa eu ver se eu desenho aqui a teoria do muro. Todo lugar, em todo espaço que você for fazer, se você está numa universidade, entrou numa sala agora, 33,33% das pessoas gostam de você. Tem 33,33% também que está em cima do muro. Gente, será que a pessoa está falando besteira, está falando coisa certa? E tem do outro lado, os outros 33,33% estão nem aí para você. Tá vendo aqui? Quando você vai começar um projeto, essa aqui é a teoria do muro, viu, galera? Quando você vai começar um projeto, teoria do muro? É a teoria do TFS, teoria do Thiago Ferreira Silva. Quando você tem 33% aqui e gosta de você tem que estar com ela está do seu lado, cara. Foca na pessoa que está no muro. Se essa pessoa aqui está no muro e ela quer ela tá, vamos lá, se ela está falando besteira ou está certo, ela vem do seu lado. E aí a gente fica com 66,66%. E essas outras aqui, ou o sistema expurga, ou ela vem pro seu lado. Então, à medida que você for conquistando as pessoas, você vai mudando os processos. Deu para entender? Sensacional. E é resultado, né, Thiago? Tem que ter resultado. Tem. Mas aí lembre-se, pessoas boas, elas são influenciadas pelo processo ruim. Mas o processo ruim influencia pessoas boas. Então a gente tem que melhorar o processo para ser um processo bom. Porque você vai contaminando todo mundo que eu falo que são saudadinhos do bem. Sendo aquele exemplo ali, você vai até mudando a cultura da empresa
começa com uma coisinha pequena aqui e tudo, e aí aquilo começa a ter resultado e as outras pessoas também, com o tempo, vêm, começam a querer ajudar e aí tu consegue quebrar. Agora vamos ver aqui, mas o que o pessoal falou aqui. Qual que estratégia de desenvolver? Ela perguntou, né? O Catiano falou muitas. Oi. Pode falar, Thiago. Atrapalhar, mas quem perguntou foi a Aline, foi? A pergunta foi a Aline Daniele MZ. Ah, legal. Aline, uma dica que eu dou, ela veio fazer merchandising, né? Dá uma lida no e-book que eu criei, estou disponibilizando ele de graça, ela está lá na minha bio. Ele vem falando sobre métodos 9PL. São projetos que eu já fiz na vida, desde restaurante até educação, e lá eu trago coisas positivas. Segue o método 9PL e aí tu vai comer os boi aos bifes. Beleza, o Leandro falou aqui, Thiaguinho e Caio, que dupla sinistra. Ensinam muito. Valeu, Leandro. Leandro G. Muniz. Parabéns, idealizadores. Minha mãe aqui, viu, gente? Lucila Vasconcelos, obrigado, viu, mãe, por estar assistindo aí. Aline, o Catiano falou aqui, o idioma do empresário é resultado. Se tu começar pequeno e mostrar os resultados, tu vai ganhar espaço para testar mais. Força e você vai conseguir. Super dica essa do Thiago de começar pequeno. Muito bom, o Elson falou. Murilo Reis aqui falou feras. A Aline disse que já tá lendo aqui, viu, o teu e-book, viu, Thiago? Ah, legal, ó. Mete no Tinder. Larissa falou, e-book incrível. Galera, dá uma olhada lá no e-book do Thiago. Eu comecei a dar uma olhada, mas ainda não terminei. Alvo, Wallace, cheguei agora. Jéssica, sensacional esse e-book, estou lendo. É isso aí, galera. Tem mais alguma pergunta aí pra gente? Antes da gente ir, quer mais falar mais alguma coisa, Thiago? Eu, na verdade, cara, assim, o primeiro recado que eu dou, e aí eu levo isso na minha vida. Ó, eu vim da Forquilha, lá perto da Coab, né? E aí eu penso grande, bicho. Assim, quando eu penso que cheguei no meu limite, eu fui lá e fiz. Eu penso assim, e aí vai minha vida. Eu só tenho um propósito sempre na minha vida e eu quero que vocês todos, eu sei que a maioria que é de São Luís, Maranhão, eu quero que vocês todos voem e mostrem a cultura que a gente tem pro mundo. Porque nós somos capazes de fazer qualquer coisa, assim como na Apple, na Google, e a gente pode falar também. E aí, o primeiro passo que eu dou, a primeira dica que eu dou pro primeiro passo, quebre nossa crença limitante. Vamos tentar enxergar o lado positivo de tudo. Primeiro, ame a cidade que você mora. Segundo, estude, né? O segredo do seu sucesso só é o estudo. Mas ele é um pensamento bold. O que é pensamento bold? Eu vou dar um site rapidinho, anota bem aí, gente. O que é o pensamento bold? Tá todo mundo? Eu posso falar? www.google.com.br. Bem simples. Volta lá, pensamento bold. Você vai encontrar teorias sobre ele. Tenha pensamento bold, porque você vai ser um outlier, você vai pensar fora da curva. E essas pessoas que destacam no mercado de trabalho, não é porque ela é engenheira, é porque ela tem competências e habilidades diferentes dos concorrentes. E são essas pessoas que a gente está procurando no mercado. É uma pessoa criativa, uma pessoa que sabe falar em público. E aí, se desafie, eu sei que a maioria são alunos, abre a câmera do seu celular, abre a câmera do seu notebook e treine esse home office, essas aulas digitais que está tendo, para você quando chegar no mercado, porque o futuro é home office. Lembra da minha quinta revolução industrial? Vai ser isso, cara. Aproveitem cada minuto. Eu sei que a gente está numa era, né, nessa quinta revolução industrial diferente de tudo que a gente já passou, mas aí tem que chegar ao lado bom, do lado cheio do copo, e evolua, porque a gente está evoluindo. Muito massa, Thiago. Só para a gente terminar aqui, a última pergunta do doutor Vasconcelos aqui. Thiago, o que é conceitualmente Lean? Antes de responder, só que o Lucas Alan botou aqui, #Made in Maranhão. Catiana agradeceu, aqui você será agradecimento e admiração a vocês dois, Caio e Thiago. Um papo rico e transformador, vocês foram incríveis, parabéns. A Aline, vocês não imaginam quanto essas dicas estão contribuindo para colocar em ação minhas ideias e planejamento. Na verdade, já estou fazendo. Fábio falou aqui 2 referências que levo para a vida, Thiago e Caio. Então é isso aí, Thiago. Para a gente fechar aí, o que é conceitualmente o Lean aqui, que o Dr. Vasconcelos fechou, que a gente já está
tá para ser clicado aqui da live, né? Já tá quase batendo 1 hora. Então, só pra gente fechar. É, cara? Passou rápido. Já tá quase 1 hora, né, cara? O tempo passa voando, bicho. É porque a gente parece que tá perto do outro, eu acho isso legal. Eu tô adorando esse momento Black Mirror, né? É muito louco. Mas aí, o que é o pensamento Lean, né? O Lean Thinking, o que é isso, gente? Primeiro, Lean, né? Lean é enxugar, é perder gordura, entendeu? A compreensão? Perder gordura. E aí a dica que eu dou de maneira totalmente andragógica, a andragogia é uma maneira diferente de ensinar os adultos, porque o adulto está cansado daquele conteudista, né? Lean é tirar a gordura. Tire gordura da sua empresa. No final, você vai estar malhado com a sua empresa. E isso vai entregar valor para ela. Lean é filosofia, não é ferramenta, gente. O Lean é filosofia. Existe Lean na educação, Lean na vida, Lean em empresas. É só um modelo mental para você enxugar e eliminar desperdícios. Seja o 7 desperdícios que tem no conceito Lean, seja na sobrecarga de trabalho, ou seja em flutuação dentro do seu serviço. Tenta eliminar isso, que no final você vai ter um negócio bem bacana. Sabe para quem? Ó. Encontre o valor para o seu cliente, não para você. Quando você enxerga o cliente como o centro de tudo, você está dando, de fato, valor a quem paga o seu salário, que são eles. Tá bom? Show. É isso aí, viu? Vai tirar o print aí, Thiago? Então é isso aí, né, galera? Queria agradecer aqui ao Thiago por... Oi? Eu fiz uma surpresa final, mas pode dar o tchau aí que eu vou fazer o final aqui. Não, beleza, vai ter o pós-crédito aí com o Thiago, mas eu queria agradecer aqui o Thiago por aceitar o nosso convite, né? Eu já conheço o Thiago já faz tempo, é um cara que sempre me ajudou muito, na verdade, quando eu estava começando, ele me deu todo o apoio e abriu muitas portas aí no mercado, então eu queria agradecer, é uma honra estar aqui contigo, viu, Thiago? Por estar aqui de lado conversando contigo, é sensacional, viu, meu irmão? Obrigadão aí por aceitar o convite, por compartilhar o conteúdo aqui com a gente, viu? E aí pode mandar brasa aí no pós-crédito, porque nem essa eu sei o que vai acontecer aí. Vamos supor agora que a gente está fazendo uma palestra ao vivo e vocês estão todos sentados na plateia, tá? Só que as palmas de vocês eu não vou conseguir ouvir. Aí eu fiquei aqui, cara, eu tive uma imaginação, eu fiquei como eu vou escutar as palmas dessas pessoas? Aí eu tive a criatividade, eu pensei, é isso que a gente vai fazer. E aí eu fiz a inovação. Se vocês comprarem a inovação, vai ser agora. Eu vou fazer um negócio, uma dinâmica com vocês. É só tirar um print dessa live, marcar um xizinho no negócio que você de fato tem naquele checklist que eu fiz e compartilhar. Marca a gente que a gente vai repostar se você marcar no checklist também. Tá bom? Vamos lá? Olha aí. Se você gostou, dê um like, tira um print e marca um X aqui no seu Stories. Se você indica para um amigo, marca outro X aqui na indicação. E no final, Reforço. Você quer que a gente pra gente repostar, é só clicar aqui, marca um X também, viu? E aí eu acho que o Caio vai deixar gravado essa live aqui e depois eu pego com ele e compartilho também no meu. Tranquilo, galera. Então deixa aí pro pessoal tirar o print. Bota aí. Verdade. Olha lá, deixa eu ler aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um sorriso aqui. Só minha boca. Tiraram o print aí, galera? Então é isso aí, né, Thiagão? É isso aí, galera. Pense grande, comece pequeno, aprenda rápido e faça agora. Beijo. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Obrigadão, Thiago. Tchau, tchau. Tchau.